Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Alexandra Carolina e sejam muito bem-vindos ao Noite Mágica. Pessoal, eu estou aqui, temática de Halloween, é aqui que tá a abóbora, né? É aqui, olha, ficou uma bosta. Eu estou aqui para indicar os melhores livros para você ler em outubro, ou seja, Halloween, né, gente? E o primeiro, gente, é A Maldição do Mar. Eu quero muito ler esse livro, gente, vocês não têm noção. A capa é linda, a sinopse perfeita, envolve bruxas, eu amo bruxas. Quero A Maldição do Mar. Quando corpos de garotos começam a aparecer no litoral da cidade de Sparrow, alguns moradores se perguntam se a antiga lenda sobre as bruxas vingativas seria verdade. Mas até onde essa caça às bruxas pode levar? Há 2 séculos, 3 irmãs foram condenadas à morte por supostamente cometerem bruxaria. Pedras foram amarradas em seus tornozelos e elas foram afogadas nas águas profundas que emergiam a cidade. Agora, por um breve período de tempo, a cada dia 1º de junho até o solstício de verão, diz a lenda que as irmãs retornam roubando os corpos de 3 meninas para que por meio deles possam buscar sua vingança, seduzindo e afogando meninos até a morte. Como muitos habitantes locais, Penny Talbot conhece a lenda de cor. Mas neste ano, quando a cidade se prepara para o anual retorno das irmãs, um rapaz desconhecido, Bo Carter, chega à cidade buscando suas próprias respostas, e Penny o escolhe. Mas quando os corpos de meninos locais começam a aparecer no litoral, o clima de desconfiança e medo atinge a cidade, dando início a uma verdadeira caça às bruxas. Gente, eu quero muito ler esse livro, vocês não têm noção o quanto que eu quero ler esse livro. Como eu disse, a capa é bonita, a sinopse perfeita, eu quero. Sem contar que eu amo bruxaria. Bruxinha mirim, galera. Agora é o seguinte, Hagrid. Cadê a minha carta de Hogwarts? Passei dos 11 anos, eu vou fazer 14. Hagrid, cadê a minha carta de Hogwarts? Eu vou ficar te cobrando o Halloween inteiro, você vai ver. Eu só queria que um cara enorme arrombasse a minha porta e dissesse: você é uma bruxa, vai estudar bruxaria. Cara, eu ia sem pensar 2 vezes. Ai, mas vai abandonar seus pais? Vou. Não tô nem aí. Próximo, gente, Manual de Assassinato para Boas Garotas. Gente, esse livro é perfeito. Eu tenho ele, eu estou lendo, eu não lembro em que capítulo eu tô. Olha aqui. Ele é muito lindo. Eu tô, acho que no capítulo 15, não lembro. Mas eu já tenho uma opinião sobre ele. Não 100% formada, mas eu tenho uma opinião sobre ele. Todos em Little Kington conhecem essa história. Andy Bell, a garota mais bonita e popular da escola, foi assassinada pelo namorado Saul Sy, que se suicidou após o crime. Na época, não se falava em outra coisa. 5 anos depois, Pip ainda vê as marcas que a tragédia deixou na cidade, desde as matérias tendenciosas da imprensa local até o ostracismo da família das vítimas. Mas a garota tem a impressão de que há peças faltando nesse quebra-cabeça. Ela conhecia Saul desde a infância e ele sempre foi gentil. Por que teria se tornado um assassino? E será que Andy era mesmo tão angelical quanto a imagem construída após a morte? Prestes a formar no ensino médio, Pip decide analisar o crime em seu projeto de conclusão de curso e questionar alguns pontos da versão oficial. Porém, quando a pesquisa revela segredos aterrorizantes, ela percebe que se aproximar da verdade pode custar sua vida. Nessa investigação obsessiva e repleta de reviravoltas, Pip começa a se questionar se ainda é uma boa garota no fim das contas, porque com a ajuda de Ravi, irmão mais novo de Saul, ela está disposta a tudo para fazer seu dever de casa, proteger quem ama e reescrever a história de sua cidade. Gente, esse livro, ele é perfeito, eu juro. Eu comecei pensando, cara, suspense, investigação não é um gênero que eu leio muito. Eu gosto de assistir, mas, tipo, é o primeiro livro desse gênero, tipo. Então, eu tava com um pouco de medo. E eu me impressionei. Gente, esse livro realmente é muito bom. Como diz aqui, ele é uma leitura fluida. Ele começa já direto ao ponto, já direto ao assunto. Não enrola. É muito bom. E os capítulos são curtos. Aleluia! Gente, os capítulos são curtíssimos. Você tá lendo?
você nem percebe que passou. Tipo, você lê, aí termina o capítulo, ficou... Eu já terminei o capítulo e, gente, tu fica investigando junto com a personagem. Você tenta adivinhar o que tá acontecendo. E eu estou fazendo isso. Eu vou resolver o mistério? Provavelmente não. Mas eu sei que é muito bom, gente. E o próximo livro é do Rei do Terror, galera. Stephen King, Joyland. Gente, esse livro, eu não sei se ele é tão conhecido assim, mas ele parece ser muito bom. Me chamou a atenção por uma frase, gente. Uma frase me chamou a atenção. Tem um fantasma aí dentro? Perguntei. Centenas, e espero que voem direto pro seu cu. E, gente, tem um coraçãozinho dividindo. Os livros do Stephen King são muito assustadores, né? Em Joyland, Stephen King mistura mistério, suspense e drama para construir uma história poderosa sobre amar e perder, crescer e envelhecer, e sobre aqueles que não tiveram a chance de experimentar nada disso, pois a morte lhes chegou cedo demais. Carolina do Norte, 1973. O universitário David Jones começa um trabalho temporário no Parque Joyland, tentando esquecer a namorada que partiu seu coração. Mas é outra garota que acaba mudando seu mundo para sempre. Linda Gray, que foi morta no parque há anos, vítima de um serial killer. Diz a lenda que seu espírito ainda assombra o trem fantasma. Fascinado, David começa a investigar o caso, tentando juntar as pontas soltas. Ele descobre que o assassino ainda está solto, mas o espírito de Linda precisa ser libertado. Quando David pede ajuda de Mike, um menino com um dom especial e uma doença séria, a realidade sombria da vida vem à tona em uma trama ao mesmo tempo assustadora e emocionante. Eu quero muito ler esse livro. Próximo, gente, Lady Killers. Eu vou ler agora um versículo da Bíblia inteiro aqui, porque esta sinopse é um pouco grande. Eu não consegui cortar a sinopse e tá tudo bem. É a vida. Quando pensamos em assassinos em série, pensamos em homens. Mais precisamente, em homens matando mulheres inocentes vítimas de um apetite atroz por sangue e uma vontade irrefreável de carnificina. As mulheres podem ser tão letais quanto os homens e deixar um rastro de corpos por onde passam. Então, o que acontece quando as pessoas são confrontadas com uma assassina em série? Quando as ideias de sexo frágil se quebram e fitamos os desconcertantes olhando de uma mulher com sangue seco sob as unhas. Esqueça tudo aquilo que você achava que sabia sobre assassinos letais. Perto de Mary Ann Cotton e Elizabeth Bathory, Jack o Estripador ainda era um aprendiz. Inspirado na coluna homônima da escritora Tori Telfer no site Jezebel, Lady Killers, Assassinas em Série é um dossiê de histórias sobre assassinas em série e seus crimes ao longo dos últimos séculos e um material perfeito para você mergulhar fundo em suas mentes. Com um texto informativo espirituoso, a autora recapitula a vida de 14 mulheres com apetite para destruição e o legado de dor deixado por cada uma delas. As histórias são narradas através de um necessário viés feminista. Telfer dispensa explicações preguiçosas e sexistas e disseca a complexidade da violência feminina e suas camadas. A autora também contesta os arquétipos: vovó gentil, mãe carinhosa, dama sensual, feiticeira traiçoeira, entre outros, e busca entender por que as mulheres foram reduzidas a definições tão superficiais. Além disso, questiona a amnésia coletiva a respeito dos assassinatos cometidos por mulheres. Por que falamos de Ed Kemper e não de Nanny Doss, a vovó sorriso que dominou as páginas dos jornais norte-americanos em 1950 por seu carisma e piadas mórbidas? Ela matou 4 maridos? Por que continuamos lembrando apenas de H.H. Holmes quando Kate Bender recebia viajantes em sua hospedeira e assassinava todos que ousavam flertar com ela? A linha que divide o bem e o mal atravessa o coração de todo ser humano. Gente, eu achei muito interessante, porque esse livro, tipo, a gente sempre que vai falar de serial killer, a gente fala de homem. Vocês já pensaram nisso? Tipo, se você me perguntar, fala um serial killer, eu vou falar o Dahmer. Gente, não vou falar uma mulher, até porque eu, sinceramente, pensando aqui, eu não lembro de nenhuma serial killer mulher. E eu achei super interessante isso, porque, pergunta pro teu vizinho lá, vai falar um homem, muito provavelmente. E me fez repensar, tipo, caraca, não é que é mesmo? Tipo, sempre que a gente vai pensar num serial killer, é homem. E tem razão, o bem e o mal sempre tem no ser humano, em todo ser humano tem o bem e o mal. Como diz Sirius Black, galera. Você não é uma má pessoa. Você é uma pessoa muito boa, a quem coisas ruins aconteceram. Você entendeu? Que depois o mundo não se divide entre gente boa e comensais da morte. Todos temos luz e
trevas dentro de nós. O que importa é o lado no qual decidimos agir. Isso é o que realmente somos. Da morte, ninguém escapa. Vai chegar a sua vez. A morte virá, não importa o freguês. Vai chegar sua vez. A morte virá, não importa o freguês. Você pode até se esconder e rezar, mas o funeral não irá escapar. Um serial killer mata homens e arranca seus corações. Um novo caso para a detetive Helen Grace. O corpo de um homem de meia idade é encontrado em uma casa vazia em Ele é apenas uma vítima, porém, pelas características do assassinato, a detetive inspetora Helen Grace sabe que não vai ser a única. Mas o que um homem casado, com filhos e que teve uma vida feliz estava fazendo tão longe de casa no meio da noite? Helen tem mais um importante caso nas mãos. Corpos masculinos estão sendo encontrados pela cidade e todos têm uma característica em comum: tiveram o coração arrancado. Não há dúvidas de que um novo serial killer está por trás desses assassinatos e Helen precisa usar todo o arsenal da polícia para evitar que ele faça outras vítimas. A detetive consegue sentir a raiva por trás das mortes, mas não é capaz de prever o quão instável é o assassino, nem o que aguarda ao fim da caçada. Sydney Green nasceu e foi criada no Brooklyn, em Nova York, mas cada vez que ela pisca os seus olhos, seu amado bairro parece mudar. Condomínios se espalham como erva daninha, placas de vende-se surgem da noite para o dia e os vizinhos que ela conhece a vida toda estão sumindo. Para manter de pé tanto o passado quanto o presente da comunidade, guiado em que pretende contar a verdadeira história do local. Só que para tornar o seu projeto realidade, vai precisar aturar seu novo vizinho, Theo, como assistente. A pesquisa dos dois, entretanto, logo se transforma. O que era apenas uma distração vira uma história de paranoia e medo. No fim das contas, talvez os vizinhos não tenham se mudado para outros bairros e a revitalização do lugar seja mais mortal do que eles imaginaram. Seriam apenas coincidências ou sinais de uma grande conspiração? Sydney pode confiar em Theo ou ela também corre o risco de desaparecer? Quando ninguém está olhando, nos conduz por um enredo hipnotizante e surpreendente que aborda com perspicácia a violência racial e as assimetrias sociais, em uma sequência de eventos instigantes que aos poucos dão forma a um cenário de completo horror. Achei interessante. Eu lembrei do labirinto que fica mudando de lugar lá do Príncipe Cruel. Sim, gente, eu sou viciada nesse livro. Reino das Bruxas. Emília e sua irmã gêmea Vitória. Eu não gosto quando tem irmão gêmeo. Não é que eu não goste. É que, tipo, eu tenho dificuldade de imaginar uma pessoa igual a outra. Eu não consigo. Por exemplo, quando tô lendo Príncipe Cruel, eu não consigo imaginar a Taryn igual a Jude. Não consigo imaginar. A Jude é tão perfeita e a Taryn é tão... Ela é tão, gente. Não gosto da Terry. Emília e sua irmã gêmea Victoria são bruxas que vivem secretamente entre os humanos. Uma noite, Victoria perde o turno do jantar no renomado restaurante da família. Preocupada, Emília vai atrás dela e encontra seu corpo totalmente profano. Arrasada, ela parte em busca do assassino de Victoria, desejando vingança a qualquer custo, mesmo que isso signifique usar magia das trevas. Em sua investigação, Emília conhece Ira, um dos príncipes do inferno dos quais foi alertada a vida toda para ficar longe. Charmoso, sarcástico e astuto, afirma estar do lado de Emília, incumbindo de desmascarar o responsável pelos assassinatos de mulheres bruxas que estão acontecendo em Palermo. Mas quando se trata dos perversos, nada é o que parece. Emília, nossa protagonista, é uma heroína obstinada e inteligente. Seu luto e seus temores não abalam sua determinação de lutar pelo que é certo e de proteger sua família, a comunidade de bruxas e o mundo. Esse sol não colabora comigo. Gente, pensando por outro lado, o sol está querendo deixar uma temática, porque olha só, eu já sou branca. Branca que nem um papel. Agora, com o sol batendo na minha cara, eu pareço um fantasma. O próximo, gente, é O Mistério da Casa Incendiada, que é um livro nacional. Foi com um hobby incomum que Gael se tornou um youtuber famoso, visitar casas mal assombradas. Mas os tempos de glória do Assombrasil.
Criativo, gente, gostei. Mas os tempos de glória do Assom Brasil parecem ter ficado para trás. E com a queda de visualizações do canal, os patrocinadores ameaçam abandonar o barco. Então, quando Sabrina, sua sócia e camerawoman, descola uma semana de estadia na mansão onde os corpos do ex-candidato a presidente Marcos Gonçalves, esposa e filha foram encontrados carbonizados sem explicação, Gael vislumbra a oportunidade perfeita de reerguer o canal. Mas o que era para ser só mais uma investigação ganha ares sombrios quando ursinhos de pelúcia pegam fogo sozinhos e Gael encontra, no antigo quarto da filha de Marcos, um colar idêntico ao que sua irmã começou a usar antes de morrer. Acreditando que a mesma entidade que a possuiu foi responsável pela chacina da família Gonçalves, Gael fará de tudo para juntar as peças desse intrincado quebra-cabeça envolvendo campanhas eleitorais, igrejas evangélicas e homofobia, e descobrirá que os fantasmas mais assustadores não estão fora, mas dentro de nós. Gente, amei! Amei. Olha isso aqui. Descobrirá que os fantasmas mais assustadores não estão fora, mas dentro de nós. Eu gostei dessa frase, achei bem conceitual. Às vezes as histórias reais são tão perturbadoras quanto a ficção. Amo. Esse livro tem várias frases, assim, que me fazem pensar, tipo, cara, não é que é verdade? A maioria dos livros tem essas frases, assim, meio impactantes. E eu gosto, sabe? Porque eu não vejo graça em um livro se ele não tiver momentos que te façam repensar certas coisas. Até que a morte nos ampare. Todas as noites, o espírito de Marcos é levado para um passeio ao mundo dos mortos por Dona Morte para conhecer a história de algumas pessoas que estão estagnadas em um portal do outro lado da vida e que buscam a redenção. Em um desses passeios noturnos, Dona Morte o apresenta a Rosa, uma jovem que morreu aos 17 anos no dia de seu casamento. Lembrei da noiva cadáver. Até que a morte nos ampare, trata de assuntos sérios de forma leve. Com uma linguagem descontraída, o autor sabe mesclar suspense, drama e momentos divertidos na figura da simpática personagem Dona Morte, que com seu humor sarcástico nos apresenta com grandes ensinamentos e reflexões. A delicadeza para tratar de um tema que a maioria das pessoas ignoram, a depressão. Eu achei muito legal, a capa também eu achei muito interessante e eu gosto bastante desses livros e filmes que me lembram muito Tim Burton, sabe? Adoro os filmes que ele faz. Fantástica Fábrica de Chocolate, Noiva Cadáver, Os Fantasmas se Divertem, adoro. O Lar da Senhorita Penegrini para Crianças Peculiares. Na época da Segunda Guerra Mundial, o avô havia morado numa ilha remota, num casarão que funcionava como abrigo para crianças. Lá, Abby convivera com uma menina que levitava, uma garota que produzia fogo com as mãos, um menino invisível. Entretanto, todas essas histórias foram perdendo o encanto à medida que Jacob crescia, até que aos 16 anos tudo volta à tona para se provar real. Abalado com a morte misteriosa do avô, Jacob decide ir a tal ilha para tentar entender as últimas palavras de Abby. Encontre a ave na fenda, do outro lado do túmulo do velho. Ele encontra o casarão em ruínas, mas ao passar por um túnel subterrâneo, ele se vê em outra época, décadas atrás, em 3 de setembro de 1940. Naquele lugar protegido no tempo, ele conhece crianças com habilidades peculiares e encontra as respostas para todas as suas perguntas. Mas o fascínio inicial logo se transforma em uma luta para a sobrevivência e para salvar a vida de seus novos amigos. Viagens no tempo, mulheres que se transformam em aves, crianças com dons inusitados e monstros à espreita. Bem-vindo ao Lar da Senhorita Penegrini para Crianças Peculiares, um fascinante mundo novo pronto para ser descoberto. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Um beijo, tchau!